Olá, tudo bem, querido, querida? Como você está? Espero que você esteja bem. Você está em mais um devocional Juntos Somos Fortes. E hoje nós vamos refletir num texto muito interessante. Está lá no livro de Salmos, capítulo 19, verso 3, que diz assim: Também da soberba guarda o teu servo. Tal foi a oração do homem segundo o coração de Deus. É como se ele dissesse: Traga-me de volta, ou rapidamente avançarei para o princípio do pecado. Nossa natureza má, como um cavalo de mau gênio. O que o melhor de nós não faria se não fosse o controle que o Senhor coloca sobre nós? Mesmo as vestes mais brancas, a menos que sua pureza seja preservada pela graça divina, serão contaminadas pelas manchas mais escuras do pecado. Não se orgulhe em seu caráter. Você irá tropeçar se você desviar o olhar daquele que é capaz de afastá-lo da queda. Não digam, jamais pecaremos. Antes, clamem, não nos deixes cair em tentação. Que a infinita sabedoria do Senhor nos cure da loucura da autoconfiança. Sabe quem disse essa frase no Salmo 19, verso 13? Também da soberba guarda o teu servo? Davi, o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus declarou isso a respeito de Davi. E é claro na história de Davi, se você não leu ainda, desde 1 Samuel, 2 Samuel, fala da história do rei Davi. Foi um homem admirável, um homem quebrantado, um homem bom. Cometeu erros? Sim, cometeu erros, mas de modo geral, ele era um homem aprovado por Deus. Tanto que Deus faz esse elogio a Davi, dizendo: "O homem segundo o coração de Deus". Segundo o meu coração, o próprio Deus declara a respeito de Davi. E não era porque ele era impecável e não cometia erros, embora ele fosse um grande homem de Deus, mas porque ele estava sempre dependendo do Senhor. As orações de Davi nos salmos, tem vários salmos que são composições de Davi, sempre, a todo tempo, ele estava se humilhando na presença de Deus, ele não confiava nele mesmo. Ao contrário, aqui é uma declaração clara de um homem que entende que precisa do Senhor, também da soberba, guarda o teu servo. Então ele sempre estava correndo para a presença de Deus e se humilhando. A nossa diferença de Davi não são os pecados, porque todos pecaram, e o problema não é esse. O nosso problema é achar que nós somos bons. Eu e você somos maus por natureza. Isso não significa que você não gosta de fazer o bem ou que você é uma pessoa que só faz coisas ruins, mas a nossa natureza, naturalmente, é inclinada para o mal. Então, nós somos pessoas que temos rancor, que guardamos mágoa, que ficamos chateados, que brigamos, que queremos dar o troco, que queremos nos vingar muitas vezes, fazer justiça com as próprias mãos. Todas estas coisas têm a ver com a minha e com a sua natureza caída, né? E para sermos bons, nós necessitamos de Deus, não é? Se o melhor, ele diz aqui, o que o melhor de nós não faria se não fosse o controle que o Senhor coloca sobre nós. Então, se o próprio Deus não segurasse os nossos impulsos maus, nós faríamos coisas abomináveis, não é? Como a gente vê muitas pessoas fazendo. Nem aquele que é mais tranquilo, mais correto e direito na sua postura, é capaz de se manter assim por muito tempo, se não for com a ajuda de Deus. Então, se hoje eu posso te dar um conselho, aqui usando as palavras de Spurgeon, não se orgulhe em seu caráter. Não se orgulhe. Você irá tropeçar. Ao contrário, diga:
não nos deixes cair em tentação. Essa foi a oração de Jesus Cristo. Ele ensinou essa oração, a oração do Pai Nosso. E ele mesmo disse: Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque ele sabia que a nossa carne é fraca e que nós precisaríamos do auxílio do Pai para não pecarmos, para não cairmos, para não fazermos o mal. Amém? Que a infinita sabedoria do Senhor nos cure da loucura, da autoconfiança. Ele encerra, então. Realmente, não confie em você mesmo. Não ache que você é muito bom para caminhar sozinho fazendo as coisas corretas, porque fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você irá falhar. Amém? Então, na verdade, isso não é para te desanimar ou para te deixar mal em relação a si mesmo. Não, ao contrário, é para te fortalecer a buscar o Senhor para se manter sendo uma pessoa de caráter, sendo uma pessoa boa. O segredo é correr para a presença de Deus e dizer como Davi, também da soberba e de tantas outras coisas, guarda o teu servo, guarda a tua serva. Nunca se esqueça, naturalmente, nós somos maus e precisamos de Deus para sermos pessoas melhores. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, com o coração totalmente entregue, assim como o seu servo Davi. Senhor, nos livra. No caso de Davi, aqui ele coloca soberba, mas cada um de nós que está ouvindo essa mensagem, sabemos o que o nosso coração guarda. Nos livra disso, Senhor, nos livra do rancor, da mágoa, do ódio, da vingança. Ó Senhor, nos livra da arrogância, do orgulho, da impiedade, da maldade, da fofoca, da calúnia. Senhor, livra-nos, Pai, de uma língua afiada. Senhor, livra-nos, Pai, de estratégias humanas. Pai, nos livra de tudo, Senhor, que não é a tua vontade. Sozinho nós não conseguimos. Mais cedo ou mais tarde nós cairemos nessas armadilhas da nossa personalidade, do nosso temperamento e da nossa carne. Nos livra disso, Senhor. Em nome de Jesus, nos faz mais parecidos com o Senhor. Oh, Pai, que em nome de Jesus nós sejamos humildes o suficiente para não confiar em nós mesmos e dedicar a nossa vida, a nossa maneira de ser à presença de Deus, pedindo que Ele nos conduza em maturidade a sermos melhores, melhores a cada dia. Não porque nós conseguimos sozinhos, mas porque estamos na dependência de Deus, do Espírito Santo. Pai, que a nossa oração possa ser a mesma de Davi, uma oração de quebrantamento e humilhação, não arrogância e não a autoconfiança. Nós abrimos mão desses sentimentos que nos afastam de Ti, porque eles sinalizam uma independência do Senhor e tudo que o Senhor deseja são filhos que dependam, filhos que procurem o Senhor para todas as coisas, inclusive para aperfeiçoar o seu caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe e que o próprio Espírito Santo possa te convencer da necessidade de se humilhar na presença de Deus. Há uma chave na oração de quebrantamento, de humilhação. Quem nunca orou assim não sabe o que é receber o favor de Deus. Muitas vezes nós chegamos à presença de Deus, expomos a nossa demanda, as nossas aflições, os nossos desejos e não separamos um tempo para chegar à presença de Deus e confessar aquilo que está dentro do nosso coração, coisas más, que às vezes nós não temos coragem de compartilhar com ninguém, mas que o Senhor está disposto a te ouvir e te perdoar, para que você seja uma pessoa com um caráter melhor. Amém? Nele, porque ele sim vai te dar forças para se manter na presença do Senhor. Um abraço, compartilhe essa mensagem, querido. Eu sempre digo isso, porque eu quero que muitas pessoas sejam atingidas, alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. Há tantas pessoas pregando, mas poucas se comprometem
com a verdadeira e total palavra de Deus. Muitos têm pregado, mas têm acrescentado. Muitos têm pregado e têm tirado coisas que são importantes no evangelho. O que nós tentamos com toda humildade aqui é entregar a você a pura e santa palavra de Deus. Por isso, não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.